palavra do Senhor diz assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até ao 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém. Meus irmãos, nenhum momento na vida de um cristão, nenhum momento na minha vida, na tua vida, é sem propósito. Nada daquilo que nós vivemos aqui é algo sem propósito, sem finalidade. Nada, absolutamente nada nesta vida. As Escrituras falam de um Deus que está sempre fazendo algo que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos compreender, mas Ele está fazendo. Nada que acontece sem um propósito. Eu sei que há pessoas que vivem de qualquer jeito, de qualquer forma, sem esse entendimento. Há muitos vivendo sem sentido, sem objetivo. É triste viver assim. Até porque você precisa, para viver uma vida de qualidade, para viver de verdade, entender que algumas coisas são básicas, algumas perguntas e respostas são básicas para a vida de todo ser humano. 3 perguntas. A primeira: de onde eu vim? A segunda: o que eu estou fazendo aqui? E a terceira: para onde eu vou quando eu partir daqui? Quem não tem respostas para estas perguntas, não tem razão para viver. E se a resposta a estas perguntas for errada, a razão é errada. E a vida é torta. Não há alegria plena. A resposta para estas perguntas estão nas Escrituras Sagradas. De onde a gente veio, o que nós estamos fazendo aqui neste mundo, nesta vida, nesta existência, e para onde nós vamos quando nós daqui partirmos. Quando você, meu querido, abre a tua Bíblia aqui neste livro, no livro do profeta Jeremias, você percebe que ele inicia fazendo a apresentação dele. Palavras de Jeremias. Ele é o filho de Ilquias. Ilquias era um dos sacerdotes ali da cidade de Anatote, que ficava a poucos quilômetros de Jerusalém. Portanto, o autor da profecia aqui, Jeremias, ele é filho de um sacerdote. Ele vem de uma família sacerdotal. É interessante o privilégio, observarmos aqui o privilégio que Jeremias ele teve.
de poder crescer neste ambiente, porque ele era filho do sacerdote. Eu fico pensando, meus irmãos, quão grande é o privilégio daqueles que hoje também podem crescer na casa do Senhor. Se você está aqui nesta noite, é uma criança, você é privilegiada, você está crescendo na casa do Senhor. Como é bom conviver com o povo de Deus desde pequenininho, participar da escola dominical, das sociedades internas, dos encontros, desse ambiente. Quantas memórias saudáveis nós que crescemos na igreja, vivemos na igreja, temos. Isso é um privilégio muito grande, nem todos têm. Muitos viveram no mundo distante, sofreram, têm lembranças amargas da infância. Então, entenda isso e seja grato ao Senhor se você cresceu aqui e é um deles, hoje é um adulto, ou você está aí na tua infância, na tua adolescência, vivendo esse tempo maravilhoso aqui na presença do Senhor. Isso é bênção. Jeremias, ele viveu num lar assim, ele cresceu num contexto assim. Ele é de uma família onde o pai, ele é sacerdote. E Jeremias, meus irmãos, com certeza é alguém que viveu o propósito de Deus na vida dele. Eu quero nesta noite, olhando aqui para este texto que nós acabamos de ler, tirar algumas lições para as nossas vidas. Jeremias, ele profetizou, o contexto histórico aqui, ele profetizou no período que vai de Josias até Zedequias, que é o último rei de Judá. Então, em Zedequias nós temos o fim do reino. Depois de Zedequias não tem mais rei. Agora o povo será escravo. Primeiro a Babilônia, depois os persas, depois os gregos, depois os romanos, os 4 impérios mundiais que virão, que dominarão. Então, esse período aqui marca este momento da história, quando a nação de Israel, o reino de Judá está caindo sob a mão dos seus inimigos, eles estão perdendo a sua liberdade, perdendo a sua terra, perdendo, enfim, o trono, o reino, a sua soberania. Jeremias está profetizando nesse tempo, no tempo que antecede o cativeiro babilônico e no tempo que começa o cativeiro babilônico. Ele vê a invasão, ele vê aquele momento inicial da cidade destruída, e é ele que escreve o livro de Lamentações de Jeremias, que é exatamente quando ele passeia pela cidade, ele vê o estrago que foi feito, e não há como senão lamentar e clamar pela misericórdia do Senhor naquele contexto, naquele momento. Jeremias então localiza aqui a sua profecia exatamente dentro desse período histórico, e do versículo 4 até o versículo 10, nós temos aqui a vocação de Jeremias. Nós vamos nos concentrar então nesses versículos, e exatamente na vocação dele. Eu quero tirar algumas lições aqui. O tema do sermão é lições da vocação de Jeremias. É o que nós vamos aprender nesta noite. Lições da vocação de Jeremias. O que a vocação de Jeremias, descrita aqui nesses versículos, nos ensina? Há pelo menos 3 lições que nós podemos destacar aqui deste texto. E a primeira lição, meus irmãos, em relação à vocação de Jeremias, é que Deus escolhe. A primeira lição que nós temos aqui, e o versículo 5 nos diz exatamente isto: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus é aquele que escolhe. Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele está no controle, Ele governa, sempre foi assim, sempre será assim. Ele escolheu Jeremias, Ele escolheu a mim, Ele escolheu a você. O Senhor Jesus vai dizer aos discípulos: não foram vocês que escolheram a mim, pelo contrário,
eu vos escolhi a vós outros. João capítulo 15, versículo 16. Meus irmãos, essa é a verdade das Escrituras. Jeremias não escolheu ser profeta. Não foi uma decisão dele. Não foi algo que partiu dele. Foi Deus quem soberanamente realizou esta obra na vida do profeta Jeremias. Quando você olha para esse texto aqui, isso é muito importante. Versículo 5. Antes que eu, quem é esse eu aqui? É Deus. Antes que eu te formasse, eu te conheci, eu te consagrei, eu te constituí. Quem faz estas coisas, meus irmãos? É Deus. Lembre-se, esta história não é sobre Jeremias. Há um erro que nós cometemos muitas vezes, ao nos aproximar do texto sagrado, e olhar para os seus personagens, e ficarmos impressionados com eles, como se eles fossem o foco. Não, eles não são o foco. O foco é Deus. A gente vai para a Bíblia para encontrar Deus. E esses homens revelam para nós Deus, os seus atributos, as suas grandezas, as suas obras. Deus está dizendo aqui, sou eu, sou eu. A palavra Senhor vai aparecer nesses versículos que nós lemos aqui, pelo menos 7 vezes. A palavra Senhor, fora esses indicativos, eu fiz, que se referem também ao Senhor. Ou seja, o texto fala sobre Deus, porque é Ele que escolhe, porque é Ele quem é o Senhor. E assim eu devo me aproximar da palavra de Deus, procurando conhecer ao Senhor. Eu sei que Ele vai usar homens, e pode usar. Na minha vida, Deus usou um pastor muito amado, reverendo Oduvaldo. Ele já não está mais entre nós, está na glória. Deus usou o reverendo Oduvaldo no meu chamado ministerial, na minha fase de preparação, de decisão. Deus separou esse servo do Senhor para me ajudar nesse encaminhamento, nessa direção, nos primeiros passos. Alguém que até hoje eu me miro como pastor e como pastorado, estilo de pastorado, reverendo Oduvaldo. Deus usa homens, Ele pode usar homens, situações, mas é Ele quem escolhe. A obra, meus irmãos, é dele. E observe aqui, antes que eu te formasse no ventre, o que Deus está dizendo, Jeremias, o que eu fiz com você não está preso, não está restrito ao tempo, mas antecede ao tempo. Foi antes. Você nem tinha nascido. Meus irmãos, as obras de Deus são eternas. Abacuque diz isto lá na sua profecia. O nosso Deus é um Deus eterno, as suas obras são eternas. Antes, muito antes, Jeremias, as bênçãos, meus irmãos, da salvação que nos alcançaram, e as bênçãos da nossa vocação acontecem muito antes do nosso nascimento. É por isso que Paulo diz aos Efésios que Deus nos escolheu, nos salvou antes da fundação do mundo. Lá nós já havíamos sido predestinados. A salvação antecede ao tempo, a história. Percebam? A vocação também. Deus está dizendo para Jeremias, antes que você nascesse, Jeremias, antes que eu te formasse, eu já te conheci. Quão confortante é isto para o nosso coração. Jeremias, antes de dizer as suas primeiras palavras, antes de chorar como um bebê, Deus já havia conhecido ele, Deus já havia escolhido ele. Não foi por qualidade, não foi por aptidão, não foi por escolha, foi Deus. O que eu aprendo na vocação de Jeremias? Que Deus escolhe. Antes que eu te formasse, no ventre materno eu te conheci. A expressão conhecer aqui precisa ser entendida no seu contexto.
Dentro da mentalidade hebraica, meus irmãos, conhecer significa ter relacionamento, e relacionamento de amor. Deus conhece todas as coisas, Ele é onisciente, não há nada que Ele desconheça. Quando o texto diz aqui, eu te conheci, tem a ver com relacionamento. Deus está dizendo, eu te amei, Jeremias. Assim como Ele também nos ama, nos conhece. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, termos essa certeza no nosso coração. Antes de nascermos, já somos amados pelo Senhor. Já parou para pensar nisto? Pais amam os filhos antes de nascer. Pais pecadores como eu e você. Temos algumas grávidas aqui na igreja, neste momento. Nem nasceu ainda, mas já estão curtindo, já estão amando. Os pais amam, até os irmãos amam, os parentes, a gente ama. Nem nasceu e a gente já ama. Não é assim? Imagine Deus, o Senhor, o Criador. Ele nos ama mesmo antes do nosso nascimento, meus irmãos, porque o amor dEle, porque a eleição dEle, porque a salvação dEle não é por obras, mas é pela sua graça, e tão somente pela graça do Senhor. É por isso que no Velho Testamento os pais apresentavam seus filhos para serem circuncidados ao 8º dia, dizendo, este aqui pertence ao Senhor, é dEle, é amado do Senhor. E hoje na nova aliança nós, filhos pais da nova aliança, trazemos os nossos filhos, apresentamos ao batismo da mesma maneira, dizendo, pertence ao Senhor, é amado do Senhor, não precisa fazer nada, não nenhuma obra para que Deus o ame, Deus o ama. É assim. O amor de Deus antecede ao tempo, a história. Você precisa entender isto, e quão confortante isto é ao nosso coração. Saber que Deus nos ama desta maneira. E é por isso que a sua escolha pode recair sobre a minha vida e a tua vida. Portanto, a sua identidade não começa lá no teu nascimento. Quando você recebe um número, né? Porque agora nasceu, já ganha um CPF, né? Uma identidade ali. Um nome, não. A tua história, a tua identidade começa muito antes. Antes mesmo dos teus pais projetarem, planejarem. Deus já estava agindo na eternidade, antes que eu te formasse. E Deus está colocando claramente aqui, esse processo todo, Deus usa toda essa parte humana, mas quem dá a vida é o Senhor, e quem tira a vida é o Senhor. Sou eu que te formei, o milagre da vida vem das mãos de Deus. E é interessante notar, meus irmãos, que tanto a vida física como a vida espiritual, a vida espiritual, o novo nascimento, é obra do Senhor. A vida física é obra do Senhor. Tudo vem dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. A Ele pois a glória eternamente. É Deus quem escolhe. Nós aprendemos na vocação de Jeremias essa grande verdade, que já nos ajuda a responder algumas perguntas básicas. Ora, de onde eu vim? Eu vim do Senhor. Foi Ele quem me fez. Foi Ele que na eternidade já tinha o projeto, o plano para a minha vida. Jeremias era um filho de sacerdote, mas o plano de Deus para ele não era que ele fosse um sacerdote. Ele foi chamado para ser profeta, porque Deus é aquele que escolhe. Eu te conheci, e antes que saísse da madre eu te consagrei. Consagrar é separar para algo especial, específico. É isso que Deus faz com aqueles que são seus filhos. No caso de Jeremias, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias foi constituído por Deus profeta. Qual que é o propósito dele? Profeta. Antes dele nascer, já estava escolhido por Deus, vocacionado por Deus, amado por Deus. Você vai ser profeta, profeta às nações.
Meu querido, você já sabe qual o teu chamado? Talvez você já saiba e tenha certeza no teu coração que você veio das mãos de Deus. Mas você já sabe qual o teu chamado? Qual a tua vocação? O que você está fazendo aqui? Você já se encontrou na tua caminhada cristã? O que Deus quer de você? Você já sabe? Você tem estado dentro desse chamado? A ideia de chamado, de vocação, hoje, diferente, é claro, do Velho Testamento. A Reforma Protestante vai trabalhar com a ideia da vocação. Todos nós somos vocacionados, todos nós somos chamados, temos algo a fazer. Não apenas os ofícios religiosos são vocação, não, toda vocação, tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos deve ser para a glória dele. E eu sempre cito Lutero, quando um sapateiro se converte e ele quer servir a Deus. Imagina, o sapateiro se converteu e pergunta: Lutero, eu quero servir ao Senhor, o que eu posso fazer? Porque sempre a expectativa é aquela, como ainda hoje, né? Olha, eu quero servir ao Senhor, eu posso cantar no coral, eu posso pregar, eu posso dar aula na escola dominical, o que eu posso fazer? Aí Lutero disse assim para ele: olha, talvez ele até esperasse essa resposta de Lutero para aquele contexto, né? Para aquele contexto, olha, fecha a tua sapataria e vem para a igreja, né? Mas Lutero disse assim: você quer servir ao Senhor? Faça um bom sapato e venda por um preço justo. Vocação, meus irmãos. Tudo que nós fazemos, Paulo diz, comer ou beber é para a glória de Deus. Mas há um chamado também, há dons que Deus nos concedeu por meio do Espírito para nós servirmos a igreja e ao mundo. Você sabe se você está no lugar certo? Você já reconhece isso na tua vida? Você precisa. Mas saiba que essa escolha antecede o tempo, a história. É Deus quem escolhe. E Ele vai te mostrar isto. E você precisa se colocar na presença do Senhor para ouvir Deus falar, deixar de ser teimoso, fujão, e se colocar no lugar certo na tua vida, na tua história. Quem escolhe é Deus, não é pastor, não é homem, é Deus. E quando Ele escolhe, Ele não erra na escolha dEle. Ele sabe o que faz. Mas há uma segunda lição aqui dentro desse texto, meus irmãos, a respeito da vocação de Jeremias. Deus escolhe, é a primeira lição. A segunda, Deus capacita. Versículo de número 6. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Meus irmãos, olha só a resposta de Jeremias. Mas como que Jeremias fala isso com Deus? Como que Jeremias é capaz, meus irmãos, de colocar objeções? E ele coloca, não é? A objeção da sua falta de eloquência, eu não sei falar, eu sou criança ainda. Jeremias não era uma criança, como nós imaginamos aqui. Qual a idade de Jeremias? Ele deve ter entre 12 e 18 anos. Os comentaristas vão trabalhar aqui com essa idade de Jeremias. Ele é um adolescente. É que dentro do sacerdócio, dentro dos levitas lá no Velho Testamento, a idade é 25, 30 anos, alguém mais maduro. Então Jeremias se considera alguém muito inexperiente, jovem ainda, adolescente. E ele coloca isso diante de Deus. Ele não tem experiência, ele não tem eloquência, ele coloca as suas dificuldades, ele se mostra relutante, ele se mostra hesitante. Senhor, um compromisso como esse, profeta às nações, Mas ele acabou de ouvir Deus falando: eu te escolhi antes de você nascer, antes de você existir, eu já te amei, eu te constituí. E ele é capaz de colocar isso diante de Deus: Senhor, eu sou uma criança, Senhor, eu não sei falar. Mas não é isso que eu e você fazemos também? Quais são as desculpas que você tem dado
ao Senhor para não servi-lo muitas vezes. Nas nossas fugas, quais as desculpas que nós temos colocado, das nossas procrastinações? Não, depois, amanhã, sou muito jovem ainda, eu tenho que estudar primeiro, eu tenho que casar primeiro, eu tenho que fazer um curso primeiro, o tempo está muito ruim, vai chover, não, está muito sol. Quais são as desculpas que eu e você damos muitas vezes, meus irmãos? Quais são as justificativas? Fazemos isso sim, se formos sinceros, igual Jeremias fez. Ele estava com medo, a tarefa era muito difícil, muito pesada, e ele temeu, e ele olhou para as suas fragilidades, como muitas vezes nós olhamos para a nossa fragilidade também, mas Deus não aceitou nenhuma desculpa de Jeremias. O que nos impressiona no texto, meus irmãos, é que Deus é aquele que escolhe e Deus é aquele que capacita. Ele está dizendo assim: Jeremias, não digas, não passo de uma criança. Por quê? A todos a quem eu te enviar, você vai. E tudo quanto eu mandar falar, você vai falar. Quem capacita é Deus. Quem capacita é o Senhor. Quando você aceita o chamado, saiba que você vai receber a capacitação do Senhor. Nós somos deficientes, mas Deus é o Todo-Poderoso, Todo-Suficiente. Apesar da nossa fragilidade, meus irmãos, nós temos que entender que Deus nos usa, porque é Ele que nos capacita. Ele seria o suporte de Jeremias. Deus não estava errando, porque Ele não se equivoca, era Jeremias mesmo. E Deus vai capacitar o profeta, o servo dele. Lá na frente, ele vai ser grandemente usado pelo Senhor. Aqui é o chamado dele. Ele está narrando como aconteceu esse momento ali na sua adolescência. Ele está colocando o questionamento diante de Deus, e Deus está dizendo: você vai. E ele foi, capacitado pelo Senhor. Ele vai falar aos reis, a um povo de coração duro, pecador. Ele vai confrontar os falsos profetas. Ele vai diante de Nabucodonosor, da maldade daquele tempo. Ele vai sim, meus irmãos, porque foi Deus quem escolheu, e é Deus quem capacitava a Jeremias. Deus é aquele que capacita a minha vida e a tua vida. Nós somos apenas instrumentos do Senhor. A obra não acontece por nossa causa. Paulo vai escrever assim aos Coríntios: eu plantei, Apolo regou. Essa é a igreja. Vocês estão muito preocupados aqui com Paulo, com Apolo, com Pedro, né, com Cefas. Eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Eu plantei, mas tem que alguém vir e regar. Eu não fiz tudo sozinho. Deus usa os seus instrumentos. Nós somos apenas instrumento nas mãos de Deus. E Paulo diz: quem dá o crescimento é o Senhor. Se não fosse Deus dar o crescimento, não existiria igreja. Se não fosse a obra do Senhor por meio do Espírito Santo, não haveria conversão. Nós somos apenas instrumentos. Ele nos capacita. Você tem que entender isso, meu irmão. Não é você, não é a sua força, não é a sua habilidade. É Deus quem te capacita. Ele te escolheu, Ele vai te usar e te capacitar. Portanto, não dê desculpas e não fuja do seu chamado. Tem um profeta na Bíblia que resolveu fugir do chamado dele. O nome dele era Jonas, e você conhece a história. Jonas fugiu. A fuga de Jonas foi um desastre. O barco que ele entra, meus irmãos, por conta da desobediência dele, ele coloca em perigo todas aquelas vidas que lá estavam. O pecador ali era Jonas, o desobediente.
Quem não estava cumprindo o seu chamado, a sua missão, era Jonas. Porque funciona assim. Você foi chamado para ser bênção. Mas se você está em desobediência, você não é bênção, você é maldição. Não tem jeito. Por isso que é necessário consertar o caminho, individualmente falando e como igreja do Senhor neste país. A igreja é bênção, mas se ela sai da sua missão, ela deixa de ser bênção e passa a ser, meus irmãos, outra coisa que não bênção. Não queira estar no mesmo barco que Jonas. Não queira. Não queira estar no mesmo barco que um profeta fujão, desobediente. Não queira. Coisa não é boa não. E não seja você, esse servo do Senhor, desobediente, fujão, que está se esquivando nas suas desculpas. Não seja assim, meu irmão. Sabe por quê? Deus te escolheu. E Deus vai te capacitar para a obra, para a missão. Viva o seu chamado. 2025, um novo ano, um novo momento, tempo de reconstruir. Esqueceu o que para trás ficou. Novo ano, nova vida. Vamos zerar. Talvez alguns precisem disso, zerar. Deus nos dá a oportunidade de zerar, de começar de novo. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. O estoque de misericórdia de Deus a cada manhã é zerado e começa tudo de novo. Ele não fica guardando lá não, Ele perdoa, Ele esquece. Ele deixa esses pecados ali na cruz, aonde o preço já foi pago. Há uma lição então aqui, Deus escolhe. Há uma segunda lição, Deus capacita. Mas há uma terceira lição nesse texto aqui, na vocação de Jeremias. O Deus que escolhe, o Deus que capacita, também é o Deus que livra. Olha o que diz aqui o versículo 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus é aquele que livra. E por que Deus livra? Porque o chamado, meus irmãos, é desafiador. O chamado não é brincadeira não, viu? Olha, Jeremias iria passar por lutas, por crises, por perseguições, por prisão, por torturas, crises terríveis, ele vai passar. Mas Deus diz para Jeremias: não temas. Não temas. Tem um meme na internet, talvez você já tenha ouvido já, um jogador, acho que do Santos Futebol Clube, que ele diz assim, brincando, né? Falaram que eu não ia sofrer, falaram que eu não ia chorar, falaram que eu ia andar de vitória em vitória, de glória em glória, mas deixa eu te dizer uma coisa, mentira, viu? Tem crente que está precisando ouvir isso, viu? A palavra profética mesmo. Porque nesse evangelho da prosperidade do nosso país, muitos estão pregando isso, né? Vitória, glória, alegria, vem para Jesus. Acabou os problemas, virou crente, meu irmão, acabou teu problema. Vem para essa igreja aqui, você não vai ter mais problema esse ano. Todos os seus problemas serão resolvidos. Agora é só vitória, só glória, só unção. Mentira. A Bíblia não promete isso em nenhum lugar, em nenhum momento. Venha para Jesus e acabaram os seus problemas. Não, não. Não é assim que funciona, meus irmãos. Pastor, eu estou com medo. Jeremias estava com medo. Por isso que Deus diz: não temas. Ele enfrentaria perigos, por isso ele está com medo. Mas Deus diz: eu sou contigo. Está aqui, meus irmãos, versículo 8. Porque eu falar para você, não tenha medo, quem sou eu? Mas quem está falando é Deus. Não tenha medo. Por quê? Porque eu sou contigo. Você vai entrar numa rua perigosa. Você sabe que tem bandidos lá naquela rua. Você está na companhia de uma criança.
Você vai? Sozinho? Rua perigosa? Você sabe que tem bandidos lá? Você vai? Com uma criança? Não vai. Essa mesma rua, você vai atravessar ela. Você tem com você 4 policiais, armados, preparados, para atravessar aquela rua. Você vai? Com certeza você vai ficar bem mais tranquilo para atravessar essa rua. Porque a questão aqui é a companhia traz segurança. Por isso que o Salmo 91 diz o quê? O Senhor é aquele que nos guarda. Você está debaixo da proteção do Altíssimo. É Ele que te guarda. 10.000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. É promessa do Senhor de proteção, de livramento. Nós teremos medo, e o medo paralisa, meus irmãos, isso é um fato. Quando pensamos em vocação e ministério, sim, temos medo daquilo que vem pela frente, mas Deus está conosco, e Ele diz, não temas. E para tranquilizar o coração do profeta, ele faz 2 coisas aqui no versículo 9, depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Ele toca em Jeremias, e diz, aqui Jeremias, estão as minhas palavras que eu estou colocando nos teus lábios. Jeremias seria profeta do Senhor, boca do Senhor. Deus vai usá-lo de maneira sobrenatural, como usou a tantos outros profetas aqui do Velho Testamento, cada um com as suas qualidades, com as suas características, com o seu jeito. Eles não eram robôs nas mãos de Deus, não, mas Deus usou a cada um de maneira sobrenatural, e aqui ele está mostrando exatamente isso, eu vou colocar nas tuas bocas a minha palavra. Queridos, nós temos a palavra do Senhor nas nossas bocas. A verdade é, meus irmãos, que o poder está exatamente aí. O poder não está no livro. O livro é apenas um livro. Não adianta você pegar a Bíblia, não é? Aí você pega um ateu, aí você pega a Bíblia e joga lá nele, ele vai se converter. Eu joguei a Bíblia nele, né? Eu deixei a Bíblia lá na casa dele, agora ele vai se converter, como se fosse algo místico. O poder não está aqui, não é misticismo no sentido do livro, do objeto, mas na palavra que está aqui. E essa palavra sai daqui e entra aqui no meu coração, e vai sair aqui pela boca, e o Senhor vai me usar e te usar como bons despenseiros dEle, na ministração dessa palavra, desse evangelho. Por isso que Jesus vai dizer aos discípulos, não temam, vocês vão passar por lutas, por perseguições, vocês serão questionados, levados aos tribunais, mas quando vocês lá estiverem, o Espírito Santo vos ensinará naquela hora o que vocês vão dizer, não fiquem preocupados. Lucas capítulo 12, versículo 12, está escrito isto, Jesus falando aos seus discípulos. Então Deus conforta Jeremias, primeiro dizendo isso, e segundo, lá no versículo 10, olha, hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derribar, destruir e arruinar, também para edificar e plantar. Deus falou agora, Jeremias, vai. O exército mais poderoso do mundo agora, dessa atualidade, está te esperando. Aí você vai lá. E pode ir, porque por meio de você, eu vou arrancar, eu vou derribar, eu vou destruir, eu vou arruinar. Vai, Jeremias. Meus irmãos, que coisa tremenda. E Jeremias foi. Jeremias cumpriu a sua missão. Em um dos momentos, Jeremias chega lá para o povo e vai dizer assim, olha, eu comprei lá um terreno em Anatote, porque Deus me mandou, Anatote é a terra dele. Mas Deus falou para Jeremias que o povo ia entrar em cativeiro, que a terra seria invadida, que ninguém mais teria terra, porque seria do inimigo. Mas Deus falou, compra uma terra lá, lavra a escritura, guarda, porque ainda se plantará aqui neste lugar.
ainda haverá casas e famílias aqui neste lugar. Deus prometeu que haveria de restituir o povo, a sua nação, a sua terra. E Jeremias, meus irmãos, com a autoridade do Senhor foi e disse e falou e profetizou. Assim como o Senhor Jesus disse aos seus discípulos também, lá em Mateus 28, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa autoridade, meus irmãos, também está sobre a minha vida e a tua vida. Deus nos deu, nos comissionou com a sua autoridade, para que nós pudéssemos ser agora também seus discípulos e fazer discípulos. Não que o tempo não será difícil. Jeremias iria enfrentar dificuldades, assim como nós vamos enfrentar também. A grande tribulação se aproxima. Quando você ler lá em Lucas, no capítulo 21, vai falar sobre esse momento também da tribulação. Mas lá no versículo 14 do capítulo 21, novamente diz assim o Senhor: assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, e a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Vão, falem, e eu estarei com vocês, eu serei por boca, eu darei sabedoria para vocês. Ninguém vai contradizê-los, porque vocês estão debaixo desta autoridade. Deus não vai livrar a igreja da tribulação, mas Deus vai livrar a igreja em meio à tribulação. É isso que Ele nos prometeu. É isso que Ele prometeu a Jeremias. Problema vai vir, dificuldade vai vir, mas eu estou com você. Não temas, não temas. Hoje eu constituo você sobre as nações. A mensagem é pesada, meus irmãos. Aqui fala arrancar, derribar, destruir, arruinar. É uma cena terrível. O que Jeremias carrega é uma mensagem duríssima. Arrancar é como um jardineiro arrancando plantas ali da terra, que acabam se tornando algo sem utilidade, sem valor. Ou seja, o povo do Senhor, o povo do pacto vai ser arrancado, vai ser derribado. A ideia é alguém especializado em derrubar. Pense numa demolição de uma construção, e que agora já não serve também mais para nada. Destruir. Veja que não apenas arrancar, derribar, mas destruir. Aquilo que foi demolido vai ser destruído por completo. Arruinar é lançar abaixo. No hebraico esse termo, ele é próximo do destruir, mas a ideia aqui é de um clímax. É algo tão forte, tão terrível, que coloca como o fim daquela presente ordem. É o que Deus está dizendo. Eu vou pôr um fim nessa ordem presente. Mas saiba de uma coisa, terminando: eu constituo você também, e você vai ser profeta para edificar e para plantar. Há uma palavra aqui de esperança, e sempre há. Há uma palavra messiânica aqui, porque tudo isso está apontando também para Cristo, o Messias. Aliás, você deve saber que Jeremias é um tipo de Cristo. Quando você olha para Jeremias e a figura dele, ele está apontando para aquele que virá. Há uma profecia de Isaías no capítulo 49 do servo sofredor, quando ele fala que o servo sofredor, que é o Messias, ele vai ser profeta às nações, ele vai ser luz aos gentios, ele vai estender a salvação até as extremidades da terra. Ele vai ser testemunha até a extremidade da terra. E aqui nesse texto que nós lemos, falando de Jeremias, o Senhor está dizendo: você está sendo constituído sobre as nações e reinos. Meus irmãos, é óbvio que essa profecia não se cumpre na vida de Jeremias. É óbvio que isso está apontando para algo maior, porque quem vai fazer isso de maneira plena, completa, cabal, é Jesus. É aquele que veio. É aquele que estabeleceu a nova ordem, a nova aliança. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. É a luz dos gentios.
Então Jeremias está vivendo na sua vida profeticamente um tipo do próprio Messias. Portanto, essa mensagem também é uma mensagem de esperança para o povo, para a nação, para mim e para você também. Jeremias cumpriu o seu propósito, cumpriu a sua missão. O Senhor espera que eu e você também cumpramos o nosso propósito, a nossa missão, porque você aprendeu nesta noite que Deus, Ele escolhe. Que Deus, Ele capacita. Que Deus, Ele livra. Que você possa tomar isso para o teu coração nesta noite e sair daqui para viver essa palavra em nome de Jesus. Amém?